Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar lendo o artigo da Wikipédia que fala sobre o domínio Archaea, Archaea, né? É um domínio de um tipo de bactérias, porém que possuem algumas diferenças sobre a bactéria que a gente conhece, que possui os seus mecanismos patógenos, né, para com o ser humano. Né? Então, vamos bem indo lá pro artigo e aí a gente vai continuando falando sobre esse domínio. Archai. Bom, em algum momento no canal a gente vai falar do lado citológico das células, né? Célula. E aí a célula ela tem a sua organização, onde dentro dessa organização, né? Vamos entender. A gente tem uma organização. Essa organização é a comunhão consentida, né, do desencadeamento, consentida do desencadeamento. De quê? Dos circuitos, né, dos circuitos lógicos, circuitos de digestão. Só que a gente tem vários tipos de digestão nessa vida, né? E todos os organismos vivos possuem esses tipos de digestões que são e fazem com que esse organismo continue vivo. Então, dependendo de um organismo ou de uma vida para outra vida, vida um e vida 2, o processo de dimensões dessas digestões fazem com que circuitivamente, sistematicamente, é, a sensação, a consideração da vida, o plano consciente, modifique por gerências de digestões, por gerências de circuitos. Só que existem organismos e vidas que possuem circuitos que a gente chama de complexos, onde apresentam vários organismos, então presença de vários organismos que possuem circuitos lógicos diferentes, digestões diferentes. E dentro desse encaixe que a gente chama de complexo, né, a gente tem a complexidade dos animais, dos vegetais, é, e aí a gente também tem a complexidade dos micro-organismos, né? Desses indivíduos que são menos complexos, que possuem células menos complexas e conseguem sobreviver dentro dessa organização. E a gente chama tudo isso, né, todos esses mecanismos dentro desse conjunto de organelas. Né? Organelas
compondo uma célula. E aí a gente está vendo a arcaia, né? Que são organismos que possuem diferentes características celulares. Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem algumas diferenças. Aqui, ó, mesossoma, membrana celular, ribossomos, citoplasmas. O DNA, ele não tem um núcleo, ele é organizado dentro do próprio citoplasma, ele não tem uma certa retroprojeção de si mesmo em uma fenda, em um núcleo. Ele também possui esse flagelo, que permite movimentação. Bom, então vamos continuar lendo o artigo para poder nos aprofundar mais sobre as arqueias, né? Esse domínio de vida também. Até porque o dimensionamento dessa vida para ela mesma, dentro dessa busca científica de rastrear essa cognição, é encantador, né? Porque imagina conseguir olhar para uma vida, né, que tem um tempo muito menor que o nosso e despotenciar essa vida, né? As dimensões decompondo essa vida. A gente tem as dimensões. Até porque essa vida, dentro da escala que ela vive, ela tem os seus séculos metabólicos de vida, né? O que são séculos metabólicos de vida? São, por exemplo, unidades de medida de coletas de controle. Coletas de controle reprodutivo. Né? Isso é uma coisa que eu estou colocando aqui na base dessa sustentação lógica para gerar nas nossas fibras de concentração um certo aperitivo de imersão para esse reino, né? Quer dizer, esse domínio. Esse reino arcaio. Então a gente parou na parte que fala da genética. Bora entender então como que é a genética desses organismos. Estrutura do genoma e transcrição. Estrutura do genoma. Genoma a gente sabe que é essa organização de controles, né, de feedback, onde tem o seu DNA, a sua resposta no plasma e desconcentra do plasma uma reação que vai desesculpir a reatividade desse ser na sua presença, né? na sua localização em espaço e tempo. Os arcaia, geralmente apresentam um único cromossomo circular, que atinge 5.751.492 pares de bases. Bases em genética e biologia molecular. Um par de bases consiste em dois nucleotídeos opostos e complementares nas cadeias de DNA e RNA, que estão conectados por ligações de hidrogênio.
Então, olha o tanto que ele atinge, né? Em metanosarcina acetivorans. O maior genoma arqueano conhecido. O minúsculo genoma de apenas 490.885 pares de bases Nanoarchaeum equitans tem 1/10 desse tamanho e é menor genoma arqueano, conhecido no que se estima contém apenas 537 genes que codificam proteínas. Essa codificação de proteínas está ligado à função de desescalar reações, né, para conter desequilíbrios na organização. Pedaços independentes menores de DNA designados por plasmídeos também são encontrados em arquea. Os plasmídeos podem ser transferidos entre células por contato físico num processo que pode ser semelhante à conjugação bacteriana. São cadeias circulares duplas de moléculas de DNA. E aí a conjugação bacteriana é um processo de contato onde há uma transferência do material genético entre duas bactérias. Legal. Voltou. Ixi. Apertando o botão aqui. Os membros de Archaea são geneticamente distintos de bactérias e eucariontes, com até 15% de proteínas codificadas por genoma exclusivo do domínio, embora a maioria desses genes únicos não tenha função conhecida. Então, membros de Archaea desconhecidos. Membros geneticamente distintos. De bactérias e eucariontes. Informação importante. A maioria da fração das proteínas únicas que tem uma função identificada pertence aos Euriachaeota e está envolvida na metonogênese. As proteínas que as arqueias, as bactérias e os eucariotas compartilham formam um núcleo comum de função celular, relacionando principalmente com a transcrição, tradução e metabolismo dos nucleotídeos. Outras características arqueanas diferenciadoras são a organização dos genes de função relacionada, tais como as enzimas que catalisam etapas na mesma via metabólica em novos operões e grandes diferenças em genes tRNA em suas aminocil-tRNA sintases. Operon ou operão é um conjunto de genes nos procariontes e em alguns eucariontes que se encontram funcionalmente relacionados a contíguos controlados coordenadamente, sendo todos expressos em apenas o RNA mensageiro. Essa parte é bem densa.
A transcrição em ARCHA é mais semelhante em transcrições eucarióticas do que a transcrição bacteriana, com o RNA polimerase arqueano a ser, do ponto de vista molecular, muito próximo da sua equivalente nos, próxima da sua equivalente nos eucariotas, enquanto a tradução em arca mostra sinais de equivalentes bacterianos e eucarióticos. Embora a arca tenha apenas um tipo de RNA polimerase, a sua estrutura e função na transcrição parecem ser próximas do RNA polimerase eucariótica, com montagens de proteínas semelhantes, os fatores de transcrição gerais, direcionando a ligação do RNA polimerase a um gene promotor. Mas outros fatores de transcrição arqueanos estão mais próximos daqueles que são encontrados em bactérias. A modificação pós-transcricional é mais simples do que nos eucariotas, uma vez que a maioria dos genes arqueanos não possui introns, embora existam muitos introns nos seus genes do RNA de transferência e RNA ribossomal, e introns podem ocorrer em alguns genes que codificam proteínas. Introns são secções de DNA localizadas em um gene que são removidas por splicing de RNA durante a produção de mRNA ou outro RNA funcional. Então aqui são configurações, né? Transferências de genes e trocas genéticas. A espécie Halopherax vulcani, uma arqueia halofílica extrema, forma pontes citoplasmáticas entre as células que parecem ser usadas para a transferência de DNA de uma célula para outra em ambas direções. Quando as arqueias termofílicas, sulfolobos sulfatáricos e sulfolobos acidocaudários. Eu gosto de ler esses termos grandes e difíceis assim, ó. Sulfolobos, sulfatários, sulfolobos, acidoqueaudários. Para fugir desse venenão, são expostas à irradiação UV prejudicial ao DNA ou aos agentes teratogênicos, conhecidos por beleomicina, fármaco produto de fermentação de Streptomyces Steripateomyces ou mitomicina C. Mitomicina. Induzida à agregação celular espécie específica. A agregação em sulfolobos sulfatáricos não pode ser induzida por outros fatores físicos como mudança de pH ou temperatura, sugerindo que a agregação é induzida especificamente por danos no DNA. Também foi demonstrado que a agregação celular induzida por UV medeia a troca de marcadores cromossômicos com alta frequência em S-ácido-saudários. As taxas de recombinação excederam as
de culturas não induzidas em até 3 ordens de grandeza, o que indica que a agregação celular aumenta a transferência de DNA espécie específica entre as células de sulfolobos, a fim de permitir o aumento da capacidade de reparação do DNA danificado por meio da recombinação homóloga. Essa resposta pode ser uma forma primitiva de interação sexual semelhante aos sistemas de transformação bacteriana mais bem estudados, que também estão associados às transferências de DNA espécie específica entre células, levando ao reparo recombinatório homólogo de danos sofridos pelo DNA. Vírus que infectam Archaea. Archaea é o alvo de vários vírus que integram uma virosfera. Vamos pegar aqui, ó. Virosfera. Distinta dos vírus bacterianos e eucarióticos, os tipos conhecidos até agora foram organizados em 15 e 18 famílias baseadas em DNA, mas várias estirpes permanecem não isoladas e aguardam classificação. Essas famílias podem ser informalmente divididas em 2 grupos: vírus Archaea específicos e cosmopolitas. Archaea específico e cosmopolita. Cosmopolitas. Vírus específicos de Archaea têm como alvo apenas espécies arqueanas e atualmente incluem 12 famílias. Numerosas estruturas virais únicas e não identificadas anteriormente foram observadas neste grupo, incluindo vírus em forma de garrafa, em forma de fuso, em forma de espiral e em forma de gota. Embora os ciclos reprodutivos e os mecanismos genômicos de espécies específicas de Archaea possam ser semelhantes a outros vírus, estes possuem características únicas que foram desenvolvidas especificamente devido à morfologia das células hospedeiras que infectam. Os mecanismos de libertação destes vírus diferem dos outros fagos. Os bacteriofagos geralmente passam por vias líticas, vias lisogênicas, ou raramente uma mistura dos 2 tipos de libertação do material genético na célula hospedeira. Líticas no seu processo de reprodução, os vírus contam com 2 tipos de ciclos, os ciclos lisogênicos e o ciclo lítico. No ciclo lítico, o vírus insere o seu material genético no da célula hospedeira e, diferentemente do ciclo lisogênico, passa a dominar o metabolismo da célula. Então é nesses ciclos líticos o que acontece? A célula está aqui, né? E aí o vírus ele vai lá e insere seu material genético no da célula hospedeira. E diferentemente do ciclo. Então, o vírus ele para aqui, coloca o material genético dele aqui, junto do genético aqui. E aí, na hora desses metabolismos, dessas digestões, dessa organização, ele vai ter um excesso, uma diferenciação que vai desprocessar ele, é o vírus. Vírus líticos dos desprocessos. E essas vias lisogênicas. Reprodução sendo outra. O vírus não se reproduz imediatamente, em vez disso, combina suas instruções genéticas com as da célula hospedeira. A maioria das estirpes virais específicas da Archaea mantém uma relação estável um tanto lisogênica com os seus hospedeiros, aparecendo como uma infecção crônica.
Isso envolve a produção e libertação gradual e contínua de virões, sem matar a célula hospedeira. Foi levantada a hipótese de que os fagos das arqueias com cauda tiveram origem a partir de bacteriófagos capazes de infectar espécies de aloárquea. Se a hipótese estiver correta, pode concluir que outro vírus de DNA de cadeia dupla, que compõe o restante do grupo específico da arquea, são um grupo exclusivo na comunidade viral global. Por outro lado, os altos níveis de transferência horizontal de genes, as rápidas taxas de mutação nos genomas virais e a falta de sequências gênicas universais levam os investigadores a perceber o caminho evolutivo dos vírus arqueais como uma rede. A falta de semelhança entre marcadores filogenéticos nesta rede de virosfera global, bem como ligações externas e elementos não virais, pode sugerir que algumas estirpes de vírus específicos de arquea evoluíram de elementos genéticos móveis não virais. Esses vírus foram estudados com mais detalhes entre os grupos termofílicos, particularmente as ordens Sulfolobales, Sulfolobales e Thermoproteales, dois grupos de vírus de DNA de cadeia simples que infectam a arquea foram recentemente isolados. Um grupo é exemplificado pelo Allorumbrum paleomórfico vírus 1, Paleolipoviridae, infectando arqueias halofílicas, e outro por Aeropairum coiushaped vírus, Spiraviridae, que infecta um hospedeiro hipertermofílico, crescimento ideal a 90 a 95 graus Celsius. Notavelmente, o último destes vírus tem a maior genoma DNA atualmente conhecido. As defesas contra esse vírus podem envolver interferência de RNA a partir de sequências de DNA repetitivo, relacionando-se com os genes do vírus. Então, vamos lá. Vamos dizer que você está ao vivo o tempo todo. Só que esse ao vivo tem uma imunidade, que é um sistema de reconhecimento. É um sistema de reconhecimento, né, desse processo intermitente, né, intermitentemente. Para a consciência, né? Para a consciência. Então imagina só, esse ao vivo o tempo todo, ele tem as suas escalas, ó. De manhã ele acorda e aí depois dorme. Acorda meio-dia, meia-noite. Acorda, meio-dia e meia-noite. Né? Então, a partir dos dias que você vai vivendo, depois desse ponto aqui, você vai colecionando rimas de você, imagens de você, rimas de você, retroproduções e reproduções de você. E isso vai se desenvolver no seu sistema de seleção de saber que você é você mesmo, né? E aí você repete. E isso lhe faz uma unidade, ó. Imunidade, uma unidade, né? Por quê? Porque dentro dessa cadeia você encontra várias pessoas, e pessoas, elas também estão ao vivo, né? Não só você. Você está ao vivo e essas pessoas estão ao vivo. Quando você tem dois ao vivo, você tem duas faixas. Olha só. Só que a sua sempre é mais forte em você, né?
E aí, essa somatória de dois ao vivo, ou mais, pode criar uma fraqueza na sua identificação, na sua imunidade. E é isso que acontece com as árqueas, né? Elas dificultam, o vírus dificulta ela a encontrar a sua faixa de controle, de constringir-se dentro das receitas de que ela levava de contração e descontração. E aí ela vai afetada geneticamente no DNA e ela pode sofrer com isso, né? Sofrer várias disfunções orgânicas. O próximo conteúdo aqui sobre as arcas é a reprodução. E aí a gente fala dessa reprodução num outro vídeo, porque não se bem que é curto aqui, né? Então a gente pode falar. Reprodução. As árqueas seguem um processo de reprodução assexuada. Reprodução. Reprodução sexuada por fissão binária. Fissão é a designação dada à biologia à divisão de uma única entidade biológica em duas ou mais partes de regeneração dessas partes para reconstituir entidades. Fragmentação ou brotamento. Ao contrário das bactérias, nenhuma espécie conhecida de árquea forma endósporos. Vamos por reprodução. Fissão binária. Fragmentação e brotamento. Os membros conhecidos da árquea reproduzem-se assexuadamente por fissão binária ou múltipla, fragmentação ou brotamento. A mitose e a meiose não ocorrem e por isso, se uma espécie de árquea existe em mais de uma forma, todas têm o mesmo material genético, ou seja, existe pouca variação genética. Foi o que a gente viu lá no começo desse vídeo, na parte da genética. A divisão celular é controlada num ciclo celular na qual, após o cromossoma da célula é um mecanismo de sentidos, né? O cromossomo da célula tem sido replicado, os dois cromossomas filhos separam-se e a célula é dividida. No gênero Sulfolobus, o ciclo apresenta características semelhantes aos sistemas bacterianos e eucarióticos. Os cromossomos são replicados a partir de múltiplos pontos de partida, origens de replicação, usando DNA polimerase, que se assemelham às enzimas eucarióticas equivalentes. Então, olha só, DNA polimirases. É como se fosse um sistema de retroprodução de ação, né? Então, a reação polimerase no DNA são enzimas presentes tanto nas células dos seres eucariontes quanto nas dos procariontes. Essas enzimas são responsáveis pela síntese de moléculas de DNA complementar, utilizando os quatro. Então é como se fosse um potencial de contração em determinada região. Enzima. As enzimas elas são fontes que mantêm reações por mais tempo, facilitando o processamento. Em Euryarchaeota, a proteína de divisão celular FTZ, que forma um anel de contração ao redor da célula,
E os componentes do septo, que é construído no centro da célula, são semelhantes aos seus equivalentes bacterianos nos agrupamentos Crenarchaea, Ceraenarchaea e Teagialmarchaea. A maquinária de divisão celular Cesão de Vezin desempenha um papel semelhante. Esta maquinária está relacionada com a maquinária ESCRT Zão 3 eucariótica, que embora mais conhecida pelo seu papel na classificação celular, também foi encontrada desempenhando um papel na separação entre células divididas, sugerindo papel ancestral na divisão celular. Tanto as bactérias quanto os eucariontes, mas não árqueas, produzem esporos. Algumas bactérias especiais de aloárquea sofrem mudanças fenotípicas e crescem como vários tipos diferentes de células, incluindo estruturas de paredes espessas que são resistentes ao choque osmótico e permitem que aquelas árqueas sobrevivam em água com baixas concentrações de sal, mas não são estruturas reprodutivas antes adaptações destinadas a alcançar novos habitats. Fissão binária, fragmentação, fissão binária, né? Fragmentação, né? E brotamento é a forma como as árqueas reproduzem. Bom, tudo bem. Por hoje vai ser só isso mesmo que a gente vai navegar aqui nesse artigo. Esse artigo é muito extenso. Depois eu vou até rever aqui para ver se precisamos de passar sobre esses assuntos todos. Aparentemente não. Só tem muita. Não, mas se bem quando chega aqui. Origem e evolução. Vamos devagar que às vezes vale a pena. Bom, eu vou ficando por aqui então. Esse foi o vídeo, mais um vídeo sobre esse domínio. E a gente se vê no próximo. Um abraço para vocês e fui.